Oi, minha gente. Vamos aqui para o nosso Papo de Cafofo, do dia 15 de março. Aqui diretamente dos estúdios improvisados do Cafofo, na Avenida José Pinto. E para comentar com vocês os desdobramentos. Está ficando interessante. Depois de negar, depois de tentar jogar para as costas dos outros, depois de fugir, depois de dizer que Deus mandou, depois de dizer que está com dor de barriga, o Bolsonaro finalmente sentiu a água, ou melhor, o lodo bater-lhe no traseiro. Né? A essa altura dos acontecimentos, são dois ex-comandantes de força, generais de último nível, que resolveram depor, foram chamados como testemunha e como testemunhas eles agiram. A falar a verdade para o militar é uma questão de honra, né? Eles gostam até, eles são como são, têm um dialeto próprio, gostam de falar em pundonor, que é ponto de honra, né? Ponto de honor. Então a verdade faz parte da ética militar. Não quer dizer que sempre falem a verdade, não. E a gente viu aí um bando muito recentemente que apelava para mentira explícita ou implícita, descarada ou oculta. Mas não tem importância, né? Esses generais chegaram como testemunhas e foram contar a verdade é aquilo que eles presenciaram. Eu tenho tudo para acreditar que eles falaram a verdade mesmo, tá? Que eles não, até porque parte do que eles contaram poderia servir inclusive para incriminá-los, né, por omissão ou o que for. Eu acho que não serão, até porque evitaram um mal maior. A ausência deles precipitaria possivelmente um mal maior. E eles, com a presença, eles evitaram. Então, eu acho que até indiciados não vão ser, não. Esse papel vai ser reconhecido. Porque enquanto eles estavam lá no comando da força, até também por um outro valor militar da hierarquia, ele tinha ascendência sobre os comandos regionais. Se saísse, entraria, ou provavelmente entraria alguém que exerceria esse poder hierárquico exatamente para promover o golpe, contrariamente ao que eles fizeram. Eles ainda dizem, né, que poderia ter prendido, que poderia ter acontecido, ou que assinaram um manifesto para as manifestações, as aglomerações em frente aos QGs, considerando aquilo democrático. Bom, em princípio, nenhum desses comandantes de força são juristas, né? Conhecem exatamente, não conhecem não, tá? Conhecem mal e mal aí a legislação militar, o mores, né? Os costumes. Não são juristas e não se exija deles a interpretação jurídica, como não pode ser exigido de nós que não somos juristas, né? Mas com eles recebem uma ordem do seu comandante, ministro da Defesa, suportado em pareceres jurídicos, dizendo que aquelas manifestações são democráticas, né? Então eles se sentem à vontade para assinar uma ordem dizendo que não, que as manifestações pacíficas são democráticas, ainda que não dizem, mas elas estivessem acontecendo, pregando o fim da democracia, né? Pregando o golpe de Estado. Mas isso, para mim, não é um elemento agravante da conduta dos dois generais, ex-comandantes de força, que disseram, não, pô, o cara estava preparando o golpe, sim, preparou 2 ou 3 vezes, nos trouxe, e a gente disse não. E segundo o comandante da aeronáutica, o comandante do exército, inclusive, ameaçou de prisão. E se ele tentasse alguma coisa nesse sentido, seria preso. Bom, o fato é que, a essa altura, tudo aquilo que já rolava por aí só confirmou. E as versões do Bolsonaro ficam cada vez mais frágeis
e mais ridículas de sustentar. Então ele já começa a admitir que não, que ele tinha sim, que ele tinha preparado lá alguma coisa, mas que aquilo que está previsto na Constituição não é crime. E aí eu acho que a gente tem que ir na Constituição, né? Porque, olha, reparem que o que o Bolsonaro declarou. Sobre o estado de defesa e estado de sítio, precisa convocar um conselho com diversos integrantes. Para que fosse implementado, precisaria convocar o conselho, inclusive com o presidente da Câmara e do Senado. E não teve nenhum conselho convocado. Aqui não é Hugo Chávez Maduro, dados os considerandos quem dá a palavra final ao parlamento. Já a garantia de lei e ordem não pode se fazer do nada. Claro, ele já tenta escorregar esse negócio para era o parlamento. Olha, o conselho, sim, ouvido. Vamos ver o que a Constituição diz. O livrinho está aqui, ó. Está até de cabeça para baixo, está invertido, né? Está espelhado, mas não tem importância, eu leio aqui. Vamos ver o que fala em relação a estado de defesa. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza. Bom, repare, ouvido o Conselho não significa que é aprovado pelo Conselho. Tá? Não é. O Conselho pode dizer que não e ele dizer que quer. Ele tem que ouvir o Conselho. Então, isso aí é meio pictórico. É isso? Mas, repare, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade. Ora, você se lembra que a posse do Lula estava marcada para o dia 19. E ele, de supetão, de surpresa, num golpe do bem, né, numa trama, pelas informações que tinham recebido, deve ter sido aconselhado para antecipar essa posse. Porque estava preparado para o dia 19 fazer a bagunça, ou seja, fazer o quê? Fazer a bagunça na ordem pública ou a paz social, ameaçado por grave e iminente instabilidade. Então estavam programando a instabilidade para o dia 19, as informações devem ter corrido e no petit comité diz, não, vamos antecipar essa posse. Anteciparam uma semana, desarticularam as preparações. Então ainda teve uma baguncinha lá, de meia dúzia de gato pingado, que botou fogo em ônibus, não matou gente por muito pouco, tentou invadir a Polícia Federal, ou seja, tentou criar um problema com a conivência aparente da Polícia Militar do Distrito Federal, mas não foi em frente. Tá? Não foi em frente, porque a Polícia Federal também reagiu, não foi bem assim, e colocou esses arruaceiros para correr. Bem que eles tentaram, tá? Mas não estavam preparados, a articulação era para o dia 19. Então, dia 12 tomou posse, foi um fato consumado. Já não havia mais como contestar. Né? Então, essa foi a grande jogada para neutralizar o pretexto que seria utilizado por estado de defesa. Bom, mas aí vamos estar também por assim. Ele diz que tudo está nas mãos do Congresso. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei algumas medidas coercitivas, que são restrições de direito à reunião, sigilo de correspondência, etc. Bom, não pode ser superior a 30 dias o estado de defesa. É mais leve. Mas a evolução do estado de defesa é o que chama de estado de sítio. E em que situação pode ser declarado o estado de sítio? O presidente da República, novamente ouvidos o Conselho, etc., pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Ora, ele tinha maioria no Congresso. Não vamos esquecer disso. Ele tem essa maioria até hoje, ele tinha essa maioria dominada no Congresso. Tá? O presidente do Congresso andava lá com camiseta 22, Bolsonaro na veia. Então, ele tinha comprado já o apoio todo com as emendas do orçamento secreto. Então, conseguia o Congresso Nacional aprovar, não tinha problema nenhum. Além do mais,
as medidas do estado de sítio, uma das razões de ser implementado é comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, isso aqui está no livrinho. Ou seja, se a bagunça do estado de defesa, né, que teria motivado o estado de defesa, tivesse continuado, e teria continuado com certeza, poderia entrar no estado de sítio com uma justificativa. Poxa, o estado de defesa não foi suficiente para contornar isso. E as restrições do estado de sítio são mais graves, inclusive permitindo a prisão de pessoas sem processo formal, como diz aqui, na vigência do estado de sítio, decretado tal, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Quer dizer, olha, o ministro Supremo, vocês não podem sair do prédio Supremo, por exemplo. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência e sigilo de comunicações, etc. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção de empresas de serviço público, requisição de bens, etc. Ou seja, no estado de sítio, ele pode deter pessoas. No estado de defesa, isso é muito mais complicado. Então, qual era o processo? Diz, não, a gente faz a bagunça no dia da diplomação, impede a diplomação, cria uma grave convulsão, o presidente sou eu, entro com o estado de defesa, a bagunça continua, porque vai continuar, porque o pessoal está chegando, vai ficar na frente do QG, vai fazer bagunça, vai fazer não sei mais o quê, e graças ao estado de sítio. O estado de sítio me permite fazer prisão de pessoas. Vejam só a coisa encadeada. Tá? Por isso esses decretos todos, e por isso que, às vezes, fiz um decreto para poder prender o Alexandre, lá o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e quem era o outro? Era o Gilmar. Aí disse, não, mas isso aqui não pode ser agora, isso tem que ser no estado de sítio, tira daqui. Estava tudo armado para ter essa sequência. Deu zebra, o plano Dick Vigarista foi abortado com antecipação da diplomação para o dia 12. Aí, diplomou, coisa e tal, não vai ter jeito, vai tomar posse. Tomou posse. Então foi armado para o dia 8. Dia 8 foi armado o quê? A grave instabilidade. Para quê? Mas podia ser de estado de sítio, o presidente não era ele, estado de defesa não. Mas podia motivar uma GLO, que está no artigo seguinte da Constituição. O que eu li para vocês, o 141, a GLO está no 142. Quer dizer, levar o presidente, até o presidente Lula, já empossado, numa situação de instabilidade, sem saber o que estava 7 dias no governo, não tinha nem sua equipe ainda. Ele dizia, não, então chama, a polícia não controlou, coisa tal. Não, chama GLO, o exército, vamos botar ordem na casa. Tudo que os marechais queriam, porque daí para frente eles assumiriam o controle. Eles estavam um pouco se lixando para o Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi um fantoche desses caras, sempre foi um bobo alegre. O projeto de poderes dos militares não era Bolsonaro. Bolsonaro deu a cara política para o primeiro passo para assumirem o poder. Né? Então, aí eles assumiriam o poder dentro de uma GLO e cercariam o poder do presidente. Né? E tudo dentro da lei, afinal de contas, o presidente que teria decretado a GLO. Felizmente, Lula foi orientado. Tá? Dizem que a Janja deu algum pitaco, é possível, porque mulher tem sexto, sétimo e oitavo sentido. Não sei se foi o Dino, não sei se foi o próprio Lula que sacou onde esses caras queriam chegar e disse uma ova, GLO, uma ova, não quero saber de GLOs, controlem. Dino, chama a Força Nacional, faz o que quiser, bota para quebrar, mas controlem e não permitam que esse negócio vá em frente. E aí foi tudo controlado, 1000 e cacetada palermas processados, né? Uma boa parte deles cumprindo já pena de em torno de 17 anos de prisão,
a maior parte, a grande maioria, 90% deles, com um acordo de não persecução penal, com penas alternativas aí, vai fazer um curso para aprender o que é democracia, vai não sei o que, prestar serviço sem cadeia. E a água bateu aí no traseiro desses caras, né? Bolsonaro, que não estava acostumado com isso, agora está no desespero. Então, fica naquela, não, estava tudo dentro das 4 linhas. 4 linhas vai estar na janela. Infelizmente não vai ser da Papuda nem de Bangu 8, não. Porque dentro das prerrogativas da classe privilegiada, ele vai ficar preso no QG. Porque é militar, né? Ele é capitão. Assim como os generais que irão lhe acompanhar em carreirinha. Tipo aí, Heleno não sei não, porque pela idade ele não, talvez nem fique prisão domiciliar mesmo, né? O Vilas Boas acho que nem processado está, e dele a natureza se encarregou de apresentar uma punição, né? É até lamentável a gente falar isso, mas mas o Braga, aí mais alguns aí, o Garnier e alguns outros aí mais subalternos também, eles vão enfrentar o que chamam das barras dos tribunais. E direto no STF a denúncia já deve estar praticamente feita, talvez falte algum verniz para encaminhar ao Supremo. Supremo aceitando a denúncia, essa turma vira ré. E como réu, aí sim tem todo o direito à defesa, o processo legal corre, né? Mas como é no STF, quase como uma instância única. Não chega a ser uma instância, porque pode eventualmente haver algum recurso ao próprio STF, né? Em algum embargo infringente. Bom, mas vai ser rápido, não vai ser lento como se começasse na primeira instância, não. E aí é que está o desespero. Tá? Aí que está o desespero. Esse pessoal vai começar a pagar. Vai pagar como assim? Mas não houve golpe, né? Então, vamos ver o que diz a lei? Eu acho que é importante a gente ver por que não precisa do golpe. Artigo 359-L do Código Penal, o que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional do tempo da ditadura. Então essa aqui já foi promulgada no governo Bolsonaro. Reparem só aí. A volta do cipó de Aroeira. 359-L. Tentar, não está dizendo realizar, é tentar, com o emprego da violência ou grave ameaça. Não houve grave ameaça? Não, né? Abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ora, o que era a intervenção em cima como é que é o Estado de Defesa no TSE, que eu nunca vi uma coisa dessa, ou prender ministro supremo, ou essas ameaças todas. Então, pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Este crime, tá? Então, não tem essa de dizer, não, eu tentar, mas é que está na Constituição, tem Estado. Está na Constituição Estado do Sítio para uma finalidade, não para desvio de finalidade. O Estado de Defesa para uma finalidade, não para desvio de finalidade. Então, não vai ter saída. Não vai ter saída. Tá? Eles vão começar a ser responsabilizados pelos seus maus atos. E isso aí vai em carreirinha, porque eu li um artigo. Tá? Eles infringiram um monte deles. Então não vai ter saída, não. Tá? E vai ser muito bom que não tenha, porque de uma vez por todas a gente encerra esse ciclo de mais de séculos de golpes militares no Brasil. Bom, gente, é isso aí. Um abraço. Eu acho que esse foi meio longo, né? Tenham paciência.